Olá, eu sou Thales Rogério, professor de História e Filosofia, e o nosso ponto de encontro hoje é mais uma aula referente aí à fantástica filosofia. Hoje nós vamos continuar o nosso tema, que é filosofia política. Nós já fizemos um vídeo aí voltado para a filosofia política, é como se fosse a introdução do nosso assunto, que seria a filosofia política, o surgimento da política, do poder e da autoridade. Inclusive, quero convidar os senhores que ainda não viram esse vídeo, ir até ele para compreender esse de agora. Esse aqui seria complemento do primeiro. O nosso ponto de discussão hoje seria o Estado como sendo a instituição que detém o poder político, e nós vamos ver aí como se formou o Estado, quais são as atribuições dessa instituição e o que alguns pensadores comentam aí sobre essa instituição. Nós podemos observar que o Estado seria uma das instituições sociais criadas e desenvolvidas aí pelo ser humano e tendo como uma das instituições mais complexas, né? O termo Estado deriva-se do latim status, que é estar firme, e significa a permanência de uma situação de convivência humana ligada à sociedade política. E essa definição aí do escritor Dallaire, né, que escreve a sua obra aí, Elementos da Teoria Geral do Estado, e ele faz essa citação na página 51. Mas quando nós começamos a entender como que funciona aí o Estado na prática, nós percebemos que muitos estudiosos procuraram compreender a realidade do Estado, mas a definição melhor que nós temos, inclusive será ponto de partida para a nossa análise de hoje, é a do pensador Max Weber, aí, que vive por volta de 1864 a 1920. E Weber, ele traça um ponto de partida melhor de observação para a formação do Estado. E ele conceitua o Estado da melhor forma possível, dizendo o seguinte: o Estado seria a instituição política que, dirigida por um governo soberano, reivindica o monopólio do uso legítimo da força física em um determinado território, subordinando os membros da sociedade que nele vivem. Então, Max Weber, ele traz aí um conceito de Estado com algumas características. O Estado possui um governo soberano. Esse governo soberano, ele sempre vai reivindicar a atribuição legal, a atribuição legítima, a monopolização do uso aí da força física sobre determinado território e principalmente sobre membros da sociedade que são a esse Estado aí subordinado. Mas de onde se origina o Estado? De onde vem aí essa formação do Estado? E para que, na verdade, serve o Estado? As circunstâncias específicas que deram origem aí à formação do Estado nas diversas sociedades humanas é um tema de difícil verificação. É um tema aí que surge por grande discussão, tanto histórica quanto também filosófica, né? Nos tem despertado aí alguns pontos de especulação, até porque para muitos autores o Estado nem sempre existiu, né? Sabe-se que diversas sociedades do passado e até mesmo do presente organizaram sem a instituição, sem interferência do Estado, né? As funções políticas não estão aí claramente definidas e formalizadas em determinadas instâncias de poder. Então aí surge um ponto de discussão até legal, até bacana para a gente compreender como que o Estado ele sempre está presente nas nossas vidas. No entanto, em dado momento da história da maioria das sociedades, com o aprofundamento da divisão social do trabalho, e certas funções político-administrativas e militares acabaram sendo assumidas por grupos totalmente específicos de pessoas. Esses grupos passou a deter o poder e impor normas de vida coletiva. Então, para uma organização melhor do ambiente, esse grupo de pessoas passaram a
impor o seu método de organização sobre outras pessoas e que mais na frente até mesmo surge um ponto de discussão da sociologia com Émile Durkheim, que seria os fatos sociais, as instituições sociais que detêm o poder e que exige que nós, como fazendo parte dessas instituições, sigam um padrão de vida. Mas qual seria a função do Estado? Para que desenvolver o Estado? Não existe aí um consenso sobre essa questão, né? Embora muitas respostas já tenham sido formuladas, e podemos destacar aqui duas, né, que representam concepções para as funções do Estado. A primeira concepção que nós temos é chamada de concepção liberal. A corrente liberal centra sua análise na qual deve ser a função do Estado. Assim, de acordo com o liberalismo, o Estado deve agir como mediador dos conflitos entre os diversos grupos sociais e enfrentamentos inevitáveis do indivíduo. O Estado ele deve promover a conciliação dos grupos sociais, amenizando os choques dos setores divergentes para evitar a segregação da sociedade. A função do Estado, então, seria diminuir as divisões sociais, seria diminuir a segregação social, promover aí a função igualitária entre todos e, principalmente, esgotar aquela função de conflitos entre níveis sociais, entre classes sociais. A sua função, portanto, seria a de alcançar a harmonia entre os grupos rivais presentes aí, para que fosse preservado o interesse do bem comum, do bem coletivo. Então, o Estado, aí, até mesmo segundo o direito administrativo, ele sempre estará buscando os direitos da coletividade. Não é a busca do direito privado, não é a busca de um direito pessoal. O Estado estará sempre na busca por um direito coletivo, por um direito dos integrantes do seu Estado, pelos membros desse Estado. Entre os pensadores liberais clássicos aí, nós destacamos os seguintes iluministas, como John Locke, Rousseau, que trazem aí concepções políticas, né, totalmente atribuídas aí ao bem coletivo. Só que a segunda concepção que nós temos é chamada de concepção marxista. A corrente marxista centra sua análise na qual tem sido a função do Estado. Por isso afirma que o Estado não é um simples mediador, ele não exerce a função de mediação do conflito como ele deveria, mas na verdade ele é protagonista da luta de classes, conforme aí a terminologia marxista. É uma instituição que interfere nessa luta de modo parcial, quase sempre tomando partido das classes sociais dominantes. Portanto, a sua função é garantir o domínio de classe. Então, o Estado ele não está preocupado com o bem coletivo, ele não está preocupado aí com a luta de classes sociais, segundo a concepção marxista, mas, na verdade, o Estado ele estaria de mãos dadas com a classe dominante, de mãos dadas aí com o interesse desse povo aí que detém o poder, do povo que domina. Mas, quando nós percebemos o processo do nascimento dos poderes do Estado, nós percebemos que o conflito de classes entre o Estado tornou-se a instituição controlada pela classe mais poderosa, que seria chamado de a classe dominante. Por isso que o próprio Engels, que junto com Marx aí, ele fundamenta a obra O Manifesto Comunista. Engels ele escreve uma obra fantástica, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado, e na página 194 o Engels traz a seguinte citação: na maior parte dos estados históricos, o direito concedido aos cidadãos são regulados de acordo com as posses dos referidos cidadãos,
pelo que se evidencia ser o Estado um organismo para a proteção dos que possuem contra os que não possuem. Então, o Estado ele protege os bens de uma classe dominante, daquele que tem poder, e não está tão preocupado com aquela classe que é dominada, com a parte mais pobre. Então, essa seria a concepção marxista. Os fundadores desta corrente, os pensadores Karl Marx e Friedrich Engels, cujas concepções políticas também aí serão analisadas em um próximo ambiente, em um próximo vídeo, eles procuram aí principalmente entender a sociedade civil com o Estado. Os interesses da sociedade civil e os interesses do Estado, eles se entrelaçam? Lógico que não, mas na linguagem política contemporânea, tornou-se comum estabelecer uma contraposição entre sociedade civil e Estado. Nessa contraposição, o Estado costuma ser entendido como a instituição que exerce o poder coercitivo, ou seja, ele exerce o poder de força por intermédio de diversas funções, tanto no processo de administração pública, como também nos seus poderes judiciário e legislativo. Por sua vez, a sociedade civil ela costuma ser definida como um largo campo das relações sociais que desenvolvem parte da sociedade civil, como por exemplo aí os sindicatos, as empresas, as escolas, as igrejas, os movimentos populares, as associações culturais. Mas o relacionamento entre os membros da sociedade civil provoca o surgimento das mais diversas questões, dentre elas econômica, ideológica, culturais, enfim, as quais, muitas delas, criam conflito entre pessoas ou grupos. Em face desses conflitos, o Estado é chamado a intervir. Então, essa luta aí de conflito, essa relação conflituosa econômica, ideológica, cultural, que geram aí pontos de vista totalmente diferentes, principalmente na divisão dos níveis sociais, da segregação social, o Estado é convidado a resolver esse problema. O Estado é convidado a ser mediador desse conflito. Mas, nas relações entre Estado e sociedade civil, os partidos políticos desempenham, dentre eles, uma função importante, Pode atuar como uma ponte entre os dois lados aí, que não pertencem, por inteiro nem ao Estado nem à sociedade civil, e também caberia aos partidos políticos captar os desejos e as aspirações da sociedade civil e encaminhá-los ao campo de decisões políticas do Estado. Conforme a época e o lugar, o tipo de relacionamento entre Estado e a sociedade civil poderia variar bastante, através do seu ponto de vista e do seu ponto de interesse. Desse modo, as relações entre governantes e governados podem tender tanto para um esquema fechado, caracterizado pela opressão e o autoritarismo do Estado sobre a sociedade, como para também um esquema totalmente aberto, que evidencia-se a maior participação política da sociedade na tomada de decisões, nas questões do Estado. Mas quando nós temos aí uma interferência absoluta do Estado, nós vamos ver aí que os regimes políticos, eles trazem diversos pontos de vista de interesse, tanto do Estado quanto da sociedade civil. Regime político é justamente o modo característico do Estado relacionar-se com a sociedade civil, Dentre alguns regimes políticos, eu vou aqui destacar somente dois, que seria a democracia e a ditadura, que são dois pontos totalmente divergentes aí em conceitos, mas quando nós começamos a entender o processo de democracia, democracia é uma palavra de origem grega, que significa poder do povo, no caso demos seria povo e cracia, o poder, foi a antiga cidade de Atenas que levou o mundo ocidental a uma das mais citadas referências ao regime totalmente democrático. Perceba que quando a Grécia começou a se organizar de uma forma totalmente democrata, a democracia ateniense era muito diferente da democracia que nós temos hoje.
As discussões eram feitas na ágora, ou seja, em praça pública, e só quem tinha determinado poder, só quem tinha nascido aí, ou na tribos ou na demos, conseguia participar dessas discussões políticas. Então eu tinha que ser ateniense nato, tinha que fazer parte de uma tribo, tinha que ter determinada idade, geralmente a partir dos 18 anos, e os cidadãos, ou seja, a pequena parcela da população ateniense, participavam diretamente das assembleias e decidiam os rumos políticos de sua cidade. Portanto, havia em Atenas uma democracia direta. Em nossa época, a democracia direta praticamente não existe mais. Ao longo do tempo, os estados aí foram ficando mais complexos com a extensão de território, a população numerosa, tornando-se inevitável a proposta dos próprios cidadãos de exercerem o poder totalmente direto. Assim, a democracia deixou de ser um governo direto do povo, né? O que encontramos atualmente é uma democracia representativa, na qual o cidadão elege o seu representante político para um governo do Estado. Esse representante ele vai, em tese, defender os interesses da coletividade e principalmente os interesses de quem ele acabou votando, né? Ele foi eleito para estar no poder. Só que no Brasil, né, chamando até os senhores aí a uma certa provocação, no Brasil a democracia ela só existe para colocar a pessoa no poder. Para tirar do poder não é democracia, é chamado de golpe. Então, algumas coisas precisam ser analisadas nesse processo. Quando nós costumamos falar dessa questão do ideal de democracia representativa, que o governo seria representante do povo e deveria exercer o poder do povo e para o povo, nós temos alguns pontos aí a ser analisado. Qual seria o primeiro ponto para que se costuma considerar democrático, que um Estado costuma ser democrático? O primeiro ponto seria a participação política do povo. O povo exerce o direito de participar das decisões políticas, elegendo seus representantes no poder público. O segundo ponto seria a divisão funcional do poder político. E essa divisão funcional do poder político, o Estado não fica concentrado em um único aparelho político, né? Ao contrário, apresenta-lhes aí uma divisão em vários órgãos, né? E esses órgãos, eles agrupam em torno das seguintes funções típicas, como a função legislativa, que elabora as leis, a executiva, que analisa a execução das leis pela administração pública, a jurisdicional, que é a aplicação das leis e distribuição da justiça. E nos regimes democráticos deve existir principalmente a independência e harmonia entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. Um outro ponto também seria a vigência do Estado de Direito. O poder político é exercido dentro dos limites traçados pela lei a todos impostas. Assim, a lei subordina tanto ao Estado quanto à sociedade. É o que nós chamamos de Estado de Direito. Onde vigora o Estado de Direito, o cidadão respeita o Estado, mas o Estado também respeita os direitos do cidadão, como a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de associação e imprensa, a liberdade de locomoção, tudo aquilo que está aí na nossa própria Carta Magna, Constituição de 1988, no próprio artigo 5º. Só que quando nós falamos de outro ponto, que seria a ditadura é um regime aí, quando o povo é proibido de participar da vida política do seu país. Ditadura é uma palavra aí de origem latina, né, que significa ditar ordens. Na antiga república romana, o ditador era um magistrado que detinha temporariamente poderes absolutos, eleitos para enfrentar situações excepcionais, como os casos de guerra. O seu mandato era totalmente limitado a 6 meses, né? Até foi chamado de tirano, aí, segundo a denominação romana. E embora houvesse possibilidade de renovação desse mandato,
iria depender muito da gravidade da circunstância de seu governo. E assim como a democracia possui características, a ditadura também possui aí alguns pontos para nós percebermos que o Estado costuma ser ditatorial. O primeiro ponto seria a eliminação da participação popular nas decisões políticas. Então, o povo não tem nenhuma participação no processo de escolha dos ocupantes do seu poder político. O seu segundo ponto seria a concentração de poder político. O poder político fica centralizado nas mãos de um único governo, a ditadura pessoal, ou um órgão colegiado ao governo, que seria a ditadura colegial. Geralmente o ditador é um membro do poder executivo e os poderes legislativo e judiciário são aniquilados ou bastante enfraquecidos. Então tudo é concentrado nas mãos do poder executivo. Terceiro ponto seria a inexistência do Estado de Direito. O poder ditatorial é exercido sem limitação jurídica, com leis que só valem para a sociedade. O ditador coloca-se acima das leis, e nessa condição costuma desrespeitar todos os direitos fundamentais do cidadão. Então, os direitos aí que o cidadão teria, como o direito de livre expressão, de livre locomoção, a liberdade de associação política, isso aí não seria preservado. Um quarto ponto seria o fortalecimento dos órgãos de representação. As ditaduras, então, montam um forte mecanismo destinado a perseguir brutalmente todos os cidadãos considerados aí inimigos do governo. Esses órgãos de representação espalham pânico na sociedade e implantam um verdadeiro terrorismo de Estado, utilizando aí um método de tortura, método de morte, de repressão aí, para tentar fazer com que ninguém se levante contra um governo ditatorial. E o quinto e último ponto seria o controle dos meios de comunicação de massa. Na democracia, tudo deve ser transparente, tudo deve ser exposto à sociedade. Já em um governo ditatorial, há um controle dos meios de comunicação de massa. Então, as ditaduras procuram controlar todos os meios de comunicação, como programas de rádio, televisivo, espetáculos, teatro, filmes exibidos pelos cinemas, jornais e revistas. Foi inclusive o que aconteceu aí com a ditadura militar em 64 aqui no Brasil, onde muitos artistas aí remanescentes da Semana da Arte Moderna tiveram que mudar um pouco as suas letras, camuflar as suas letras como crítica ao atual governo ou críticas sociais para não serem censurados. Mesmo assim, ainda eram, monta-se um departamento autoritário de censura oficial, destinados a proibir tudo o que for considerado subversivo ao governo ditatorial, e somente são aprovadas as mensagens públicas julgadas favoráveis ao governo. Somente é divulgado aquilo que é de interesse do governo. Então, esses instrumentos de controle e de opressão foram muito utilizados em regimes ditatoriais no século passado. É só a gente olhar um pouco para a história para lembrar de alguns pontos. Como um exemplo disso, a ditadura implantada por Adolf Hitler na Alemanha, a ditadura implantada por Joseph Stalin na União Soviética, por Fidel Castro em Cuba, por Augusto Pinochet no Chile, o próprio Getúlio Vargas no Brasil, o Francisco Franco, que impôs um governo ditatorial na Espanha, e vários outros ali, além de muitos regimes militares, como o que vão a vigorar aí na Argentina e no Brasil a partir dos anos da década de 60 e de 70. Essa foi mais uma aula de filosofia política. Espero que os senhores tenham gostado aí. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima aula.